Hoje eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que se encontra em Êxodo, capítulo 14, versículo 21 a 29. E refletirmos juntos sobre a condução da nossa vida, sobre aquilo que passamos nesse ano que estamos deixando para trás. Refletir sobre como colocar a nossa confiança no Senhor, quais as justificativas diante de tantos problemas que passamos, para continuarmos confiando no Senhor. E a palavra de Deus nos garante que há motivos suficientes para continuarmos confiando no Senhor. O Senhor verdadeiramente é digno de toda a nossa confiança, e a história dos nossos irmãos do passado nos fazem crer cada vez mais que o único caminho para a solução de todos os problemas está em caminhar com o Senhor. Vamos olhar então Êxodo capítulo 14, versículo 21 a 29, onde a palavra de Deus diz da seguinte maneira: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro com ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Vamos orar nesse instante. Pai amado, a Tua palavra está aberta diante de nós. Nós cremos na Tua palavra. Ela é fiel a Deus, ela é infalível a Deus, ela é inspirada, e nós cremos nisso. E nós te suplicamos, ó Deus, que hoje, mais uma vez, o Senhor derrame sobre cada um de nós a iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos, agradecidos e suplicantes. Amém. Tantas dificuldades, tantos problemas, tantas coisas difíceis nós passamos nesse ano de 2020. Se fizéssemos uma retrospectiva, logo após o início desse ano, houve então uma situação que abalou o mundo e chegou até mesmo aonde nós residimos. E desse modo, muita coisa a partir daí aconteceu, transformando a realidade dos nossos dias. Turbulências, dificuldades, obstáculos, restrições. E tudo isso transformou o nosso dia a dia.
Algumas pessoas, diante desse novo cenário, se desesperaram. Não sabiam aonde encontrar solução. A esperança lhes fugiu do coração. Outros, no entanto, diante de um cenário tão intenso, se agarraram firme ao Senhor, à sua palavra, e então encontraram conforto, consolo, esperança. E é nisso que nós cremos, que na palavra de Deus nós encontramos conforto, consolo, esperança, além de desafio para cada um que se aproxima do Senhor relacionalmente, querendo conhecê-lo e servi-lo. Nesse momento eu quero compartilhar com você alguns motivos que temos para colocar a nossa fé no Senhor. Baseado no texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 21 a 29. E a primeira motivação que eu quero destacar é que o Senhor, Deus, é o único que mostra de fato o caminho a ser trilhado em segurança. Um caminho a ser trilhado em segurança. O Senhor mostra a direção. Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16, portanto um pouco antes da nossa passagem lida inicialmente, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E então lá no versículo 21, o primeiro versículo do nosso texto nesse momento, diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. O Senhor, de fato, mostra a direção. E a direção está claramente exposta na palavra de Deus. Deus mostra o caminho e mostra através da sua palavra. Deus fala a Moisés o que Moisés deveria fazer num contexto de perseguição, onde atrás dele está o exército egípcio. E à frente há então um mar imenso a ser transposto, a ser cruzado. Um número quase incalculável de pessoas guiadas por Moisés. E o que fazer nessa situação? Então Deus mostra nesse exato momento, onde o contexto parece extremamente tempestuoso, Deus mostra, através da sua palavra verbalizada aqui a Moisés, o que ele deveria fazer. E essa palavra verbalizada de Deus está acessível a você e a mim. Está nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. A palavra de Deus, em outras passagens da Escritura, em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O homem pode projetar, mas só Deus faz prosperar o caminho. Só Deus faz prosperar o projeto. E mesmo que as circunstâncias estejam visivelmente contrárias, mesmo que as circunstâncias estejam visivelmente tempestuosas, tenhamos como exemplo a situação de Moisés, o exército atrás dele, uma multidão inumerável de pessoas e na frente dele um obstáculo difícil de se transpor. No entanto, a palavra de Deus é dita, Moisés obedece e o final da história
é que Deus traz solução para esse problema. Podemos e devemos colocar a nossa fé no Senhor, em qualquer circunstância e em todos os momentos. Porque, de fato, mesmo que em 2020, as situações conturbadas tenham vindo numa intensidade quase incalculável, ainda que 2021 possa trazer para nós dificuldades, na palavra de Deus, nós temos a orientação quanto à direção certa a seguir. Os caminhos que Deus apresenta muitas vezes são diferentes do que nós imaginamos. Às vezes os nossos olhos estão observando um caminho extremamente fácil nessa direção, enquanto que o Senhor pode muito bem dizer, não, nessa direção que você está vendo não é o melhor. A direção certa é a que eu mostro. Ouça a minha voz, ouça as minhas palavras. Isaías capítulo 55, versículo 9, diz da seguinte maneira: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E é Deus quem está dizendo isso ao homem. O pensamento de Deus, o caminho de Deus, muitas vezes é diferente daquele que os meus olhos conseguem contemplar. Porque, de fato, nós não conhecemos todas as coisas. Nem tampouco o próprio coração. Mas o Senhor conhece todas as coisas e esquadrinha o coração. Conhece os detalhes do nosso coração. Conhece os labirintos do nosso coração. Por isso Ele pode nos conduzir e nos conduz. É o único que nos conduz no caminho certo. Nem sempre o caminho que Deus nos mostra é repleto de flores. Nem sempre o caminho que Deus nos apresenta é um caminho de tranquilidade e harmonia. Às vezes vamos cruzar por desertos áridos. Às vezes vamos cruzar por meio do fogo. Às vezes vamos cruzar por rios caudalosos. Mas em todo momento, Deus acompanha os seus servos fiéis. Deus acompanha o povo do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas essa situação de ser conduzido pelo Senhor pelos lugares áridos sempre traz crescimento, sempre traz amadurecimento, fortalecimento, quanto mais nos apegamos no Senhor. Paulo diria, quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nos apegamos ao Senhor, nos voltamos para Deus nos momentos de dificuldade. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, nós temos a situação em que Jesus é conduzido ao deserto para ser ali tentado pelo diabo. E então vencer aquilo que o primeiro representante nosso não venceu. Jesus vence a tentação, usando para isso a Escritura. Em todas as vezes em que Satanás tentou Jesus no deserto, ele se utilizou da palavra do Antigo Testamento. Confira. Deus é quem nos mostra o melhor caminho sempre. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nos diz claramente:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho. Cristo é a direção certa. O caminho, muitas vezes, vai se apresentar claramente estreito. Mas a palavra de Deus também nos diz, de modo muito preciso, no Salmo de número 119, 105, da seguinte maneira: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus, com certeza, nos mostra sempre, no meio da tempestade, a direção certa. Podemos confiar claramente no Senhor, pois Ele não muda e sempre tem cuidado daqueles que se achegam a Ele. Ele sempre traz a direção certa. Há um segundo grande motivo que nos mostra claramente que toda a nossa confiança deve estar no Senhor. Eu quero te convidar novamente a olhar para Êxodo, capítulo 14, versículo 24 a 25, que diz: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Nessa situação, que qualquer ser humano poderia dizer, sem o auxílio de Deus estaria perdido tanto Moisés quanto todo aquele povo que ele estava conduzindo. Diante desse contexto, o Senhor age de modo extraordinário, mostrando a sua soberania. Não apenas o Senhor mostra a direção, mas mostra a sua soberania. Êxodo 14, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: Deus dizendo: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. O Senhor endureceu o coração do Faraó. Versículo número 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. O Senhor endureceu o coração. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Veja a soberania do Senhor no meio da catástrofe. Veja a soberania do Senhor no meio dos problemas. O Senhor revela a sua soberania, agindo na história. O Senhor revela a sua soberania preservando o seu povo. O Senhor revela a soberania agindo sobre a natureza. O Senhor revela a soberania tratando o coração, mexendo no coração. O Senhor realiza todas as coisas conforme o seu próprio propósito. Efésios capítulo 1, versículo 11, a palavra de Deus diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, soberania. O Senhor faz aquilo que deseja fazer e ninguém impede o Senhor de fazer o que deseja. O Senhor é soberano em todas as circunstâncias.
Romanos capítulo 9, versículo 17 diz: porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Romanos 9, 17. Aqui Paulo está falando a respeito deste acontecimento de Êxodo capítulo 14. E dizendo que Deus fez isso para que o nome do Senhor seja anunciado sobre toda a terra. Ele dá vida a todos e sustenta a vida de todos. Atos 17, 25 diz que o Senhor nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O Senhor mostra a sua soberania. O Senhor soberano tem controle sobre todas as coisas, inclusive o inimigo de nossas almas. Se observarmos o livro de Jó, perceberíamos no capítulo 1, capítulo 2, que Satanás só pode investir contra a vida de Jó até o momento ou até a circunstância que Deus o permitir. Não além do que Deus permite. Deus tem o controle sobre todas as coisas. A soberania de Deus é total e Jó não é afligido mais do que Deus permite que ele seja. Daí podemos olhar para a nossa circunstância também e por que não a nível global? Por que tudo isso está acontecendo? Por que toda a pandemia? Por que todo o Covid-19? Por que tantas transformações no mundo, modificações, turbulências em nosso planeta? Uma coisa eu posso te afirmar: Deus tem o controle de todas essas coisas. E elas estão acontecendo porque Deus tem um propósito. A segurança está no Senhor. Aquele em quem nós podemos confiar está no Senhor, é o Senhor. Nós podemos observar a nossa própria vida. Quem tem te mantido em pé até o dia de hoje? Senão o Senhor que dá a saúde, a respiração e tudo mais. Quem tem te dado forças para trabalhar? Senão o próprio Senhor? Quem tem repreendido o inimigo? Senão o Senhor. O Senhor é soberano em todas as circunstâncias. Por isso podemos entrar 2021 cônscios de que a nossa confiança, independente do que acontecer, a nossa confiança precisa estar alicerçada no Senhor. A nossa confiança precisa estar em Deus. Ele tem dado livramento ao seu povo. Não rejeita qualquer um que desejar ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor é quem nos guarda. Terceiro e último lugar, motivo pelo qual nós devemos continuar confiando no Senhor. Porque Ele mostra a direção, vá por aqui. Porque Ele tem toda a soberania e revela a sua soberania, controlando todas as coisas, inclusive a pandemia. E também porque Ele garante vitória final. Voltemos para Êxodo 14, versículo 27 a 29, onde a palavra de Deus diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar.
E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Lemos aqui até o versículo de número 30. Deus garante a vitória. No versículo 26, nós percebemos de modo muito claro que Moisés seguiu a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar. E Moisés fez. Moisés estendeu a mão sobre o mar, versículo 27. E baseado na confiança da palavra de Deus, é que Moisés teve vitória. Porque a vitória está atrelada, a vitória está amarrada à palavra de Deus. Quanto mais você pautar a sua vida na palavra de Deus, tanto mais experimentará vitórias na vida. Isso não quer dizer que não haverá momentos difíceis. Com certeza, a vida de quem deseja seguir a Cristo não é uma vida sem lutas. Moisés, no Antigo Testamento, já enfrentava lutas. E os discípulos de Jesus do Novo Testamento enfrentaram perseguições. E se maltrataram o nosso mestre, não maltratariam aqueles que são seus seguidores? Mas em tudo isso, somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Se olhássemos ainda no Antigo Testamento, a história de Josué, e para isso eu quero ler aqui Josué capítulo 1, versículo 7, que diz, Deus falando com Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quer ser bem-sucedido? Quer fazer aquilo que Deus deseja que você faça? E isso é ser bem-sucedido? Então siga a Escritura, siga a Bíblia, a Palavra de Deus. 2021 está chegando. 2021 vem cheio de desafios. 2021 vem cheio de obstáculos. E esses desafios são transponíveis apenas se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, na sua palavra. E Deus fez com que Josué cruzasse pelo meio do Jordão, também em seco. Capítulo 3 de Josué, versículo 14 e 17. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Veja só,
o Senhor dando vitória, mais uma vez, àqueles que seguem a sua palavra fielmente. Poderíamos também falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que enfrentou vitórias em meio a muitas lutas e batalhas. Daniel, que também, passando por perseguições, foi vitorioso. Neemias, reconstruindo o povo do Senhor e a cidade de Deus. Enfrentou dificuldades, mas venceu, porque confiou no Senhor, na sua palavra. E você e eu podemos também enfrentar vitórias, sim, diante de qualquer circunstância, se nós continuarmos fiéis à palavra de Deus, compreendendo a palavra de Deus e obedecendo ao Senhor. 2021 está chegando e o meu desejo é que Deus continue abençoando ricamente a tua vida em nome de Cristo Jesus. E por isso que eu te digo, deposite a sua fé no Senhor, porque Ele tem mostrado a direção, dia após dia, na sua palavra. Porque Ele revela a sua soberania, dia a dia, na sua palavra e na nossa vida. E porque dele, somente dele, vem a vitória todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe ricamente. Eu quero orar por você nesse instante. Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça e tua misericórdia infinita e te suplicamos em nome de Cristo Jesus que este ano de 2021 seja repleto de vitórias em meio a muitos desafios, porque sabemos, ó Deus, que somente o Senhor nos dá segurança para caminharmos no meio da turbulência. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém.